Olá a todos, bem-vindos ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariana Nunes e hoje temos aqui um convidado que é o autor do Conselhos do Consultor, muito conhecido no Facebook e agora também no YouTube. Está presente com o seu canal Conselhos do Consultor. Comigo tem então o José Pereira. José, obrigada então por estares aqui hoje e por estares aqui a partilhar a tua ideia em relação àquilo que tem sido o crédito à habitação e as melhores formas que nós podemos amortizar ou não então este crédito. Obrigada desde já por estares aqui no canal Renda Maior. Obrigado eu pelo convite, Ariana, e sem dúvida nenhuma que temos todos que contribuir para esta literacia financeira dos portugueses, não é? Exatamente, é aquilo que vamos tentar fazer aqui hoje, porque tu fizeste um vídeo com o título, isto só para tentar aqui não falhar, como pagar o crédito de habitação em menos de metade do prazo. É um vídeo que neste momento eu posso dizer que gostei bastante, porque tem aqui uma ideia, a premissa deste vídeo tem um pouco a ver com aquilo que eu fazia no banco. Eu no banco trabalhava com crédito, neste caso automóvel. As pessoas quando queriam fazer amortizações, normalmente nós sugeríamos como melhor para o cliente, seria então a redução no tempo e não na prestação. E tu já nos vais explicar isso, portanto, desde já vamos aqui falar sobre o teu exemplo. Deste um exemplo que eu vou pegar aqui no teu vídeo, o vídeo vai ficar aqui em baixo na descrição também, se as pessoas quiserem ver, que acho que vale muito a pena, porque também tens lá o formato de spreadsheet, neste caso de Excel, em que as pessoas conseguem ter acesso aos números, isso faz toda a diferença. Mas falando aqui só a título de curiosidade sobre esse vídeo, 120 mil euros seria o exemplo que tu deste para a pessoa que decidiu fazer um crédito à habitação, por, neste caso, 40 anos. O spread, neste caso, é 1.1 e fizeste então aqui a diferença do spread de Euribor, que deu então 0,6, neste caso BTAN. O que aconteceu então foi uma prestação de 281 euros e 26 cêntimos, não é? E isto aqui seria um valor total a pagar de 135 mil euros por crédito, sendo que o lucro do banco, neste caso, seriam cerca de 15 mil. Acho que não estou errada nos dados, depois podem confirmar também aqui no vídeo. Está correto. E basicamente o que é que acontece aqui? Tu disseste que havia uma forma das pessoas poderem amortizar o seu crédito à habitação, em vez de pagarem nos 40 anos, por exemplo, pagarem em 20, certo? Isto foi uma das ideias que tu quiseste trazer aqui. E como é que nós, pensando então um pouco por este vídeo, por este exemplo, como é que nós podemos então pagar o nosso crédito à habitação mais rapidamente do que seria então esperado nesses 40 anos que nós tínhamos inicialmente pedido? Exatamente, é assim, temos que aproveitar a altura, não é? A Euribor baixa. Apesar de, aliás, essa questão de ser, tivemos muitos comentários em que duvidavam das contas porque acham que 15 mil euros neste momento de juros no final do crédito é muito pouco. Neste caso não é, porque a Euribor está baixa, portanto as pessoas ainda continuam a fazer contas à altura em que fizeram os créditos de habitação, muitas delas que já têm os créditos de habitação, em que de facto em algumas situações pagavam o dobro quando estávamos a falar. Nós já tivemos Euribor 5 ponto qualquer coisa, portanto, e as pessoas, ou algumas já não se recordam ou na altura não tinham crédito e não tinham bem noção disso. Mas o objetivo essencial do vídeo é perceber que esta altura é a altura certa para podermos amortizar numa perspectiva de poupança e quem pretende de facto amortizar o crédito, porque o alívio que a Euribor está a dar é o suficiente para que nós possamos poupar de forma a amortizar diretamente no valor da amortização da prestação, porque a prestação, como sabes, tem duas partes, a parte do juro e a parte da amortização, que até nesta altura faz toda a diferença, porque o normal é a diferença nos primeiros anos ser uma diferença significativa na parte dos juros, ou seja, normalmente no início paga-se muito mais de juros do que de amortização. Neste caso, como a Euribor está tão baixa, essa diferença praticamente não se nota. Portanto, a ideia do vídeo é essencialmente perceber que nós podemos amortizar sempre 2 meses com a poupança que conseguimos, neste caso da Euribor estar baixa, porque ela vai subir a qualquer momento e convém que nós estejamos já preparados e que a nossa carteira esteja preparada para que isso aconteça, não é? Portanto, o essencial, embora uma grande parte dos teus, de quem te acompanha aqui no YouTube, é a malta que pega no dinheiro e tenta fazer mais dinheiro, ou seja, não é numa perspectiva de amortização, mas a ideia é essencial. Exatamente. Mas também poupam, não é? E acho que aqui quem tem um crédito à habitação pode pensar nisso. Um crédito à habitação, para a habitação própria e permanente, é uma despesa, não é? Apesar do ativo estar a valorizar-se, tendencialmente pela localização e pelo mercado, neste caso também acaba por ser uma despesa. Então, as despesas normalmente, aquilo que nos é passivo, convém ser pago o quanto antes para não continuar a gerar passivo. E se nós amortizarmos atempadamente, vamos evitar juros, o que vai fazer com que, neste caso, aquele empréstimo seja mais barato para nós. E vamos poupar dinheiro, não é? Portanto, a filosofia aqui é nós temos que ser inteligentes, impostos, investimentos, mas também em fazer a utilização daquilo que é a alavancagem, daquilo que é o crédito.
Mas continua. Neste caso, então, o exemplo que deste foi esse, dos 281 euros, que a pessoa aproveitava, neste caso, só aqui para dar uma indicação, porque as pessoas se calhar ainda não viram o teu vídeo, ou se já viram, já têm alguma ideia, mas vai ficar aqui embaixo novamente. Tu tens então aqui a indicação de que vamos imaginar que a Euribor por exemplo, está neste momento a 3%, então a diferença que nós neste momento iríamos pagar, vamos pôr de lado. Foi nesse sentido, que é um sentido psicológico de poupança, correto? Até porque a própria análise, desculpa interromper, a própria análise do crédito de habitação faz esses cálculos, que é a chamada taxa de stress. Ou seja, quando as pessoas olham para a FINE, tem lá muitas vezes até se assustam. Exatamente. E normalmente as pessoas até se assustam porque há lá depois também uma simulação no caso da Euribor subir um determinado valor. Que normalmente eles até pode ser mais, já há bancos que utilizam os últimos 20 anos, a Euribor mais alta dos últimos 20 anos, ou então sobe apenas 3%. E normalmente as pessoas até entram em pânico quando vê aquilo. Então, mas vocês disseram que iam pagar. E afinal não é bem aquilo. Não é? Nós temos muitas vezes... Isso é muito importante. Aquilo que estás a dizer, exatamente, e o que vocês explicam, e neste caso vocês, tu também, o restante do pessoal que faz parte, mas neste caso tu, especificamente nesta tua rúbrica dos consultores, vocês também falam, neste caso, daquilo que é importante. É que as pessoas têm que olhar sempre para a FINE e pensar, então, mas porquê que estão a aparecer aqui estes números? O que é que eles me estão a dizer com isto? E o que é que estão a dizer é que se subir a Euribor, provavelmente o plano de prestações vai ser aquilo. Não é? Tendo em conta a subida. A pessoa tem que estar preparada para pagar aquilo, não para pagar a mínimo. Porque quem compra a casa a pensar que vai sempre pagar o mínimo está numa situação muito, muito má. Portanto, eles estão neste momento à procura de imóveis para fazer investimento, eu não olho, se eu quiser ficar com a taxa variável, não é? Porque podem também, agora já existe a possibilidade de taxa fixa, mas na taxa variável eu tenho que olhar no pior cenário, não é? Que é aquele cenário pessimista de que a Euribor subiu tanto que eu agora tenho que ver se tenho esta capacidade para fazer este pagamento mensal. E isto é muito importante que as pessoas saibam que isto acontece. Não. A questão é um pouco essa, é que mesmo esta questão das moratórias, isto é espetacular, mas se não for muito bem gerido e as pessoas não utilizarem para poupar, para guardar esse dinheiro, isto poderá ser um buraco muito complicado, não é? Portanto, às vezes é preciso terem atenção a esta situação. Mas voltando ao vídeo, a questão é essencialmente essa, é pegar nesta poupança que neste momento, nesta margem que a Euribor neste momento nos está a dar, pegar nela e amortizar o valor de amortização que iríamos ter no mês seguinte, acrescentar. A questão aqui há produtos, a maior parte dos produtos, do que eu depois me fui apercebendo, o produto que eu subscrevi, eu consigo, ou seja, automaticamente vai para o prazo, porque o prazo de facto é a maior poupança, quando eu faço a amortização. Mas a maior parte dos produtos em Portugal não é assim. Vai para a prestação. Abate a prestação, mas o seguinte é mais baixa. Exatamente. Sim, exatamente. Portanto, o que eu aconselho no vídeo, essencialmente, se conseguir no prazo, espetacular, porque é o melhor. Porque se de outra forma, porque tu para conseguires no prazo, imagina, se for um valor alto, eu acho que vale a pena voltar a fazer o processo. Ou seja, a poupança que tu tens, porque o banco tem que voltar a fazer um documento de mudança do prazo. A prestação é muito mais simples, portanto não há essa situação, até porque cada vez mais os bancos estão preparados para isto. O meu banco neste momento já faz, basta eu enviar o e-mail para o gestor e o gestor automaticamente envia para a app o valor que eu pretendo amortizar e eu na app só tenho que dar autorização e está feito. No dia da prestação, cai a prestação e cai a amortização e é feito logo a negociação do valor. Sim. Porque o meu produto, o que é que ele faz? O meu produto é um produto que se chama prestação fixa, que neste momento até julgo que está a ser descontinuado. E o que é que acontece? Eu tenho a ideia que só podia fazer até aos 65 anos, agora já não sei se é até aos 60 ou só até aos 65. E o que acontece a minha prestação é sempre fixa, a única coisa que muda quando a Euribor sobe ou desce é o prazo, ou seja, o meu prazo encolhe ou alarga em função da Euribor. Neste momento tem estado, felizmente, vais estender o teu crédito se a Euribor começa a subir. Exatamente, mas a minha prestação é sempre segura. E tem a vantagem em relação à taxa fixa, que é, em vez de pagar os 2% que a taxa fixa te obriga em caso de amortização, pagas igual com uma taxa variável 0,5%, ou seja, tem esta vantagem. Consigo a longo fixar prazo compensa. Sim, consigo fixar a prestação e consigo se amortizar. Aliás, foi nesse objetivo, como eu tinha o objetivo de amortizar, foi o produto que eu encontrei mais adequado para o que eu pretendia. Essencialmente, o vídeo passa muito por aqui. E fazendo isto, como é óbvio, pagando 2 prestações de cada vez, dá para pagar em menos tempo. O vídeo, por exemplo, que eu coloquei ontem, que prometo nesse vídeo, aliás, que eu normalmente prometo nos próprios vídeos, que é para me obrigar a fazê-los. Porque, boa. O compromisso. Exatamente, como tu sabes, não é fácil muitas vezes nós mantermos esta cadência de fazer vídeos. Exatamente. Portanto,
E depois essa questão de fazermos os PPRs porque nos dá o benefício fiscal, eu ao fim de 5 anos posso pegar nesse dinheiro e ainda posso amortizar. Portanto, eu ainda posso fazer em menos de metade do tempo. E portanto o vídeo anda um bocadinho em cima disto e o ficheiro também nos ajuda a fazer esse cálculo. Sem dúvida, e a perspectiva também, estás lá a mostrar aqui como é que tudo pode mudar, basta alterar aqui a TAN e nós conseguimos logo ver que as coisas são diferentes. Já agora, no caso do teu tipo de produto financeiro que contrataste em relação ao crédito à habitação, eu acho interessante, não é? Porque nós neste momento, se podemos considerar a taxa fixa, nós estamos a perder a oportunidade que neste momento está a acontecer, que é a taxa de Euribor estar negativa. Portanto, estaríamos a, digamos, perder um pouco de dinheiro, apesar de estarmos a garantir segurança, não é? As oscilações poderão acontecer, nós não sabemos o que é que acontece no espaço de 20, 30, 40 anos, e tendo em conta o que está a acontecer neste momento, nós temos que nos proteger da melhor forma e de todas as formas possíveis. Sim, desculpa interromper, eu fiz esse cálculo das Euribors, das médias, tenho ideia que já não fiz, não sei a quantos anos, sei que fiz para um dos programas que nós fizemos, e a média dava 2, qualquer coisa. Ok? Portanto, as pessoas têm que ter atenção que à partida, pelo menos, vai chegar nos próximos... Quer dizer, eles dizem que até 2030 vão conseguir segurar, mas ela mesmo subindo, ou seja, ela está menos 5. Se ela subir para menos 1, já é uma subida significativa. E continua negativa, não é? E continua negativa, não é? Portanto, as pessoas têm que ter atenção a isso. Eu acho que realmente as pessoas não têm muita ideia porque acho que quando se trata de gerir um orçamento mensal, as pessoas fazem logo como se fosse uma prestação fixa. Ok, eu faço este crédito, pago aqui. Muitas delas nem sequer se dão ao trabalho, ou não percebem, ou não querem ver, ou não se querem interessar, até às vezes é um pouco isso, tendo em conta que aquilo é complexo, a verdade é essa. De olhar para aqueles documentos e perceber aqui, mas isto pode acontecer, eu tiro aqui uma prestação muito mais alta, mesmo com a Euribor negativa. E é isso que estás a dizer, ela passa de menos 0,5% para menos 0,1% e nós sentimos logo aqui uma diferença. Sim. Isto aqui... Significativo. Sim, exatamente. Ontem, por acaso, nós temos por hábito, quando estamos a responder a comentários, e esse vídeo de facto teve uma explosão brutal, sim. Já vai com 400 e tal comentários, e nós estamos a responder. E é engraçado, que depois nós pegamos nesses comentários quando estamos a responder e colocamos no Instagram, no sentido de perceber se, claro, tanto para mostrar a resposta, e no sentido de perceber se as pessoas concordam com a nossa resposta ou não. Surpreendentemente, ontem, eu achei que esta resposta da questão, alguém dizia que não era possível fazer esta situação, e eu dizia exatamente o contrário, que era possível e que, ou a bem ou a mal, a pessoa ia perceber que era possível, ou deixava de pagar a determinada altura ao próprio banco a prestação. Entrava em cumprimento. E tivemos, agora já não sei quanto é que vai, mas tinha a ideia que ainda há um bocado em 70% a confirmar a nossa resposta e os outros 30% a dizer que não era assim. Portanto, há aqui uma parte significativa das pessoas que não têm, de facto, noção disto, não é? A questão é mesmo essa, é que não há hipótese. Se a Euribor subir num tipo de crédito feito desta forma, como eu digo, taxa variável, as pessoas vão pagar e vão pagar, não vou dizer o dobro, mas sobre isso, por exemplo, a 5%, iriam pagar. Sim, mas mais, podem chegar a isso. E as pessoas simplesmente não querem ver que isso pode acontecer e isto não pode estar na mente de uma pessoa. Uma pessoa que faz um crédito não pode ter este tipo de juízo de valor sobre aquilo que é o contratado. É que nós não estamos a falar, a não ser que a pessoa pense em cumprir, mas se fosse realmente essa pessoa, eu acho que entrar aqui por campos de até mesmo chegar a incumprimentos, cobranças coercivas, insolvências, isso acho que ninguém quer, não é? Porque não há futuro por aí. Mas é importante que as pessoas percebam isso. Isto aqui não quer dizer que existam pessoas com conhecimento ou sem conhecimento, não, isto é muito importante. Agora, o que tu pegaste neste vídeo que eu achei interessante foi, vamos ter aqui um pressuposto que a Euribor vai aumentar. Então, vamos fazer o esforço, porque nós, quando contratamos um crédito à habitação, nós temos que ter atenção a isso, vamos fazer um esforço por pegar nessa diferença que neste momento não está a acontecer, para amortizar o nosso crédito. E outros instrumentos, que também falaste no último vídeo, que é o caso do PPR, no qual, ao fim de 5 anos, só queria neste momento dar aqui uma pequena indicação daquilo que é esse vídeo, que neste momento tu dizes, e muito bem, pegas numa das atuais exceções, porque está, pode não ser mais exceção no futuro, agora sim. Nós temos um PPR, ao fim de 5, 6 anos, a partir do 5º ano, já podemos retirar com a benesse então de poder utilizá-lo para amortizar o nosso empréstimo. A prestação, exatamente. E isto é muito importante de se fazer. Sim, de facto, durante esses 5 anos tiveste um benefício de 20%, portanto, dividindo esses 20% por 5 anos, são 4% que garantem os PPRs, que as pessoas normalmente andam sempre a queixar do PPR da rentabilidade,
muitas delas porque de facto não fazem análise, porque há muitos sim. PPRs que rentabilizam bastante. Bem, Não é o produto espetacular, mas tendo o benefício do Estado, torna-se um produto muito bom. E com esta exceção, ainda se torna um produto melhor. Portanto, e é uma das coisas que a maior parte dos portugueses não sabe e não utiliza. Eu utilizo os benefícios fiscais, principalmente porque acho que seria interessante as pessoas terem a ideia que podem, então, ir buscar esse benefício fiscal que é dado no PPR e depois, para quem quer fazer investimentos de uma forma passiva, o PPR até é muito interessante, não é? Quem pensa depois mais à frente poder se reformar e ter ali um bom pé de meia ou uma prestação ou um montante total, pode depois também solicitá-lo por tranches ou não, também é muito interessante pensar nos PPRs, melhor do que não investir, melhor do que não fazer nada, não é? Isso é importante. Eu acho que as pessoas devem pensar, ok, então investimentos ETFs não é para mim, mas se calhar posso fazer o PPR. E eu acho que isto é muito interessante as pessoas pensarem. Acho que todos nós deveríamos ter um tipo de investimento, seja capital garantido ou de fundo, mas acho que isso também seria um tema para outra conversa. Eu achei muito engraçado também o facto de tu estares preocupado com a forma como uma pessoa podia solicitar no teu vídeo e indicaste que seria importante falar com o gestor de conta, com o banco, para indicar que não seja reduzida então o valor simplesmente à prestação, mas sim também ao tempo. Isto porquê? Porque se for automático, se alguém for ao multibanco normalmente e quiser utilizar, no caso da prestação, é por débito direto, mas quer utilizar as referências multibanco e fizer um pagamento a mais, normalmente isso vai reduzir logo, como tu disseste, à prestação e não ao tempo. Isto, por exemplo, eu falo não só no crédito à habitação, mas também no crédito automóvel, porque isto aplica-se a todo tipo de créditos que tenham este tipo de... Ainda mais a esses, porque o spread é mais alto. Exatamente, porque o spread aqui já começa a ser 6, 8%, portanto já começa a ser, mas é exatamente a mesma premissa. Nós conseguimos então fazer uma amortização, podemos fazê-lo por multibanco, podemos entrar em contacto, mas o ideal é nós percebermos como é que foi feita a amortização, se foi feita realmente à prestação ou ao tempo, neste caso a redução do prazo. E eu acho que também é muito importante, antes de fazerem isso, falarem também com o banco, acho que é extremamente importante, e perceber como é que se pode fazer. Há aqui um senão. Há então aquelas penalizações que são cobradas, tu mencionaste também que seriam 0,5%, normalmente ronda por aí, neste caso do teu exemplo, a prestação de 281,26 dava cerca de €1 e pouco. Portanto, isto também tem que ser considerado, não é? Nós também... Sim. Pode-se questionar se às vezes não vale a pena nós juntarmos o dinheiro numa conta à parte e depois fazemos uma amortização maior para também minimizar aqui esse 0,5, se assim quisermos também é possível. Mas eu acho que isto tudo joga pelo psicológico, não é? Tu aproveitaste uma ideia para poder aqui dizer às pessoas como é que pode amortizar o crédito de habitação, pressupondo que a Euribor vai subir e que depois nós obrigatoriamente vamos ter que pagar essa prestação maior, não é? Portanto, vamos já fazer o esforço para diminuir as prestações futuras. Exatamente. Até porque eu no próprio vídeo falo sobre outra questão, que é, embora essa questão que estás a falar, e eu até estou a preparar neste momento um artigo, pedi a vários bancos que me indiquem qual é o procedimento que cada pessoa dentro de cada banco e o mínimo, porque depois tivemos muitos comentários de pessoas a dizer que os vários bancos, e dentro até do próprio banco, valores diferentes, valores que eu achei inconcebível. Como mas assim? Dá-nos só um exemplo, se puderes dar um exemplo. 2.500 euros era o mínimo, por exemplo, de um dos bancos. O que depois, do que me têm estado a reportar diretamente dos bancos, não é isso. E, aliás, neste momento ainda nenhum que me tenha reportado me deu o mínimo, ou seja, não tem mínimo. E o procedimento que se deve ter, porque se tu quiseres amortizar também na prestação seguinte, convém ter o número de dias com antecedência para eles procederem à forma de todo o processo. Mas estamos a preparar para isso, para também fazer um artigo sobre isso, para ser mais fácil. Mas o objetivo, essencialmente, do vídeo é mesmo esse, é nós percebermos e perceber que é fácil. O método já não é tão complicado como antigamente, a questão de ter que ir ao balcão e essas coisas todas, porque normalmente nós somos, por natureza, quando temos aqui uma coisa qualquer que nos dificulta, nós até fazemos maior, que é para justificar a nós próprios, como tu sabes. Não fazer a poupança, ainda não tratei disso. Exatamente, havia uma publicidade de um banco que faliu, que era o BES, que era a Dona Inércia, que para mim foi das melhores publicidades Rita Blanco. que se fez, que é a questão, nós por natureza somos inertes, portanto, e quanto mais desculpas nós conseguirmos dar ao nosso cérebro, melhor. E então o objetivo aqui foi provar com números. Eu acredito que muitas pessoas vão olhar para aquilo e vão perceber que não é assim tão complicado e se calhar até vão fazer. Já temos alguns testemunhos de pessoas que até foram testar, porque às vezes até mesmo é questão de testar. Vou pegar em 100 euros e vou pedir para amortizar e vou ver como é que funciona. Que é o que eu acho que é importante as pessoas fazerem.
e depois esse método começa a ser, se calhar, começa a ser usual. Aliás, aquilo que tu dizias há pouco, e eu em conversa julgo que era com o Rui Barrada do Doutor Finanças, sim, ele dizia que as pessoas têm por natureza gerir as suas contas em função do multibanco. O multibanco, o sol, tem dinheiro e gastam. É isso, exatamente. Eu acho que talvez seja uma das coisas mais frequentes do que acontece na realidade portuguesa. As pessoas continuam a ter que ir lá e tratar no multibanco das coisas e não funciona sem multibanco. Portanto, é uma questão de o que eu acho que as pessoas devem fazer, seja para amortizar o crédito de habitação, seja para amortizar um crédito pessoal, seja para meter em PPR, seja para fazer o que for, deve ser pagarem-se elas próprias primeiro, ou seja, tirar logo esse dinheiro da conta e esse dinheiro já não está lá. Aliás, eu quando fiz o meu crédito de habitação há alguns anos, foi engraçado porque eu tive que justificar ao meu gestor de conta uma coisa que às vezes até pode parecer um bocado esquisita. Era que havia meses em que, no extrato que enviava de 6 meses, havia meses em que a minha conta ia a negativo. E, como é óbvio, ir a negativo, isto nos bancos cria logo stress, apesar deles próprios nos dar a conta ordenado. Que é perfeita para isso, quase. Sim. Mas depois eu expliquei, sim, mas tu estás a ver que todos os meses saem 500 euros logo no primeiro dia da conta. O que eu e a minha esposa temos definido é que, mesmo que a conta vá abaixo de zero, para nós o mais importante é que esses 500 euros saiam. Mesmo que ela nesse mês eu não consiga, com o que sobra, tratar da minha vida, digamos assim, esses 500 euros é sagrado, saem sempre. E pronto, ele depois lá percebeu que, de facto, foi ver os anos, viu a nossa poupança e percebeu que vai para ali. Exatamente. Para mim é mais importante eu, às vezes, até pagar mais um bocadinho de juros na conta e tirar esses 500 euros do que estar, não, hoje, este mês não, porque nós precisamos e tal. E o certo é que vai chegar ao final do mês e o dinheiro foi todo na mesma no mês. Eu normalmente usaria o contrário. Eu usaria um cartão de crédito em que pagaria no final do mês sem juros e não deixaria a conta descoberta para não pagar os juros do descoberto. Mas aqui o objetivo é sair automático, portanto é mais... Mas isso podes programar no início, não é? Programas no início, tiras, porque acho que aí estamos a perder dinheiro quando há facilidade em não pagar esses juros. Sim, são duas opções. Às vezes, assim, não é que a longo prazo isso não seja mais fácil de fazer, mas aí está, em termos de otimização, talvez seria um procedimento... Sim. Mas o objetivo é o dinheiro não está lá. O dinheiro não está lá. Sim. O conceito é pagar-te a ti próprio. Exatamente. Está arrumado. Portanto, a partir daí, e eu acho que o que falta um bocadinho aos portugueses é isso. É esta questão de... porque, de facto, quando ele está na conta, isso também acontece a mim. Ele está na conta, eu vou gastar mais porque ele está na conta. Não há volta a dar. Não é? E quando não está, ao final do mês, quando às vezes nos acontece que nós já tentamos a precisar de qualquer coisa e penso assim, mas nem é assim tão importante e olho para a conta e depois também neste momento não posso. E se calhar no mês a seguir já nem compro. Aliás, eu tenho duas coisas que faço muitas vezes. Eu funciono diferente. A reserva de emergência é para uma situação mesmo de emergência, mas eu depois tenho ali sempre um extra que tento deixar na conta bancária para estas eventualidades do final do mês. Não é? Porque à partida o que vai acontecer é que pode surgir qualquer coisa. A reserva de emergência seria para as emergências. O fundo de emergência, exatamente. Mas se não for uma emergência, também tenho sempre algum dinheiro na conta bancária. Não deixo a conta bancária ir ao zero, digamos assim, ou aos 100. Tenho sempre ali algum que não é dinheiro perdido, mas é para eventualidades. Existe uma categoria no meu budget, no meu orçamento, que é eventualidades. E eu deixo lá sempre algum. Agora, todo o resto do dinheiro tem que ter um destino. Qualquer euro que esteja na minha conta tem que ter um destino. Senão, aí está. É meio caminho andado para arranjar aqui para onde ele ir. E às vezes não é para o melhor sítio. Portanto, eu também tenho de ser rigorosa aqui no orçamento, porque senão eu já sei que vai entrar dinheiro e vai sair e eu nem vou saber para onde. Portanto, é inverter isso. Dar sempre destino ao dinheiro e deixar sempre ali um campo de eventualidades no final. Tento fazer isso para que possa conseguir poupar em juros, em eventualidades de estar a tirar da reserva de emergência, ou outro tipo de investimento no certificado, ou coisa do género. É preciso haver uma prática. Exatamente. Sim. Desde que haja esta prática de poupança, exatamente, até porque nós depois conhecemos bem a nós próprios, não é? Portanto temos que depois adaptar-nos para que as coisas aconteçam, sem dúvida nenhuma. Isso aí tudo psicológico. Isto é tudo para me enganar a mim própria ou para me obrigar a mim própria a fazer as coisas certas. Exatamente. Mas isto aqui acho que todos funcionamos assim, a não ser que tenhamos um espírito já de poupados, enraizados desde miúdos, o que muitas pessoas não, principalmente na nossa sociedade consumista, que é normal que assim não seja. E seja difícil de moldar, não é? Principalmente criar hábitos, isto são hábitos, e são hábitos de poupança que nós temos de ter e temos de ter uma estratégia e um plano. Mas, passando aqui também para o facto de nós falarmos deste vídeo, as pessoas hoje em dia já têm a possibilidade de ter spreads relativamente baixos, não é? Nós estamos a falar aqui, disseste no vídeo, se não me engano, que já se conseguia 0,9, não é? Até já 0,8, desculpa. 0,8. Isso também começa a mudar um pouco em relação ao próprio banco, não é? O próprio banco também começa a ter interesse em estar a fazer financiamento. Achas que isto vai continuar com esta tendência de futura possível
crise financeira que está a acontecer? Partilha-me a tua Assim, opinião. a vantagem que nós temos em relação à última crise é que os bancos neste momento têm dinheiro, portanto a liquidez... Certo. E a questão das moratórias, eles como têm dinheiro têm que o fazer circular. E como tu sabes, o spread não é só, porque eles normalmente fazem cross-selling dos produtos e então, Sim, de alguma e vendem forma... mais coisas. Exatamente. Seguros Exatamente. Tinham as taxinhas e as taxas, umas que agora terminaram no início do ano, mas a questão aqui é sempre numa perspectiva do dinheiro rodar. Eles têm dinheiro, estão a comprá-lo barato, portanto estão a metê-lo no mercado. A questão das moratórias também automaticamente não está a entrar tanto dinheiro, portanto eles têm que fazer esse dinheiro funcionar, até porque eles estão a pagar neste momento às pessoas para ir para ter clientes novos, não é? Eles estão a pagar as transferências para as pessoas irem para o banco, não é? Quer dizer, portanto é porque eles estão mesmo ávidos de crédito de habitação. E eu acredito, até pelos sinais que têm sido dados ao mercado, que vai continuar. A única questão aqui vai ser como é que as moratórias vão ser renovadas ou não. Exatamente. E as novas regras. Né? Eu acho que é um bocadinho que vai passar por aí e também o dinheiro que vem da Europa, que o problema é que eu acho que já, do que eu tenho estado a ver, vai tudo quase para o Estado e isso é que me faz alguma confusão, mas tudo vem um pouco daí e os bancos, a determinada altura, se começarem, os bancos normalmente estão sempre à frente, não é? Mesmo quando eles começam a dar alguns sinais que a gente às vezes não percebe, é porque eles já sabem que alguma coisa está para acontecer muito antes de nós, não é? Quer dizer, portanto, e eu vejo neste momento os bancos ainda muito ávidos por crédito de habitação, portanto, acredito que, pelo menos este ano, a coisa vai continuar e se estão a baixar spreads é porque estão mesmo ávidos de mesmo crédito assim, de habitação. Não é? As moratórias já estão a estender-se há algum tempo, não é? Acaba Sim, por haver depois... agora. Nós temos aqui dois cenários em relação aos bancos, né, que vai acontecer agora, e também mais aquilo que nós podemos falar em relação ao nosso público, é as pessoas, e aquilo que interessa em relação às pessoas, como é que isto vai ser depois para as pessoas, porque muitas delas simplesmente aproveitaram este período de folga para conseguir gerir as suas vidas sem ter que pagar a prestação, e não se lembraram de que esta prestação vai ser cobrada. À partida, os juros, não é? Eles continuarão. A questão aqui é o que é que isto vai representar depois para a nossa sociedade, para as pessoas que pediram moratória e para aquilo que depois é a recuperação da pessoa, porque a pessoa provavelmente ou já tem trabalho e já começa a ter a possibilidade de voltar a pagar, ou então se continua na mesma situação e não se preparou, porque houve muitas pessoas que não puseram o dinheiro da prestação de casa de lado, nem que seja uma parte. Sim, uma das coisas que aliás, também fizemos um vídeo sobre isso, que era as três opções que valia a pena aderir à moratória. A primeira era porque de facto precisava e estava numa das condições. A outra era amortizar os créditos, tipo cartão de crédito, tudo o que tem juros altos e aproveitar para amortizar aí, e aí estava de alguma forma até a poupar mais do que de outra forma. E o fundo de emergência, não é? Porque a partir do momento em que está a fazer um fundo de emergência, porque a maior parte dos portugueses não tem, por incrível que pareça, não tem um fundo de emergência. Se no mês seguinte deixarem de ter dinheiro, já vão estar todos enrascados, uma grande parte, exatamente, o que é inacreditável, mas pronto, é uma opção que eu acho que tu e eu temos tentado trabalhar para que as pessoas pensem de outra forma, mas portanto, as moratórias aqui têm este impacto e uma das coisas que aconteceu já em julho, vê lá tu bem, em julho, a determinada altura, eu fui convidado para uma reunião com vários bancos e havia um banco que não começou logo a cobrar os juros e, entretanto, em julho começou a ligar às pessoas a dizer que lhes ia cobrar no dia tal os juros e já havia clientes que não tinham dinheiro sequer para os juros. Por incrível que pareça, já não tinham dinheiro para os juros. Portanto, de facto, há uma falta de literacia financeira. É muito complicado e eu tenho algum receio de como é que isto vai impactar as pessoas e as famílias, não é? Porque é nisso que nós temos que ver, é que são pessoas que normalmente têm uma série de encargos, têm família a cargo, é muito complicado. E o ideal, obviamente, é a prevenção, reserva de emergência, saber ter um bom orçamento. Acho que isto é ouro para aquilo que são as leis da vida. Andas a pagar uma casa, imagina, andas a pagar uma casa com muito esforço e tal. E depois não crias aqui uma segurança que a qualquer momento andaste a pagar a casa e ficas sem ela. Sem ela, exatamente. Se bem que, pronto, as penhoras agora, mas à partida vais ter que a vender para... Exatamente. E depois acresces mais os custos do próprio banco que está na escritura, mais 4 ou 5 mil euros, chega a um ponto que é uma bola de neve. É demais para qualquer orçamento que não esteja planeado.
José, eu quero-te agradecer imenso pelo facto de vires aqui partilhar também estas tuas ideias. Vens apresentando no teu canal o Conselhos do Consultor. Vai ficar aqui em baixo o link. Vocês podem então aceder e subscrever e acompanhar aqui o José naquilo que tem sido uma parte muito interessante, que é o aumento da educação financeira, daquilo que representa realmente os créditos e tudo aquilo que tem a ver com a realidade portuguesa. Por isso acho que é um excelente projeto para acompanharem. Muito obrigada desde já, José, por estares aqui e Obrigado por teres partilhado. Da minha parte, se gostaram deste vídeo, vou-vos pedir, por favor, que deixem ficar o vosso gosto. Eu espero-vos no próximo.